está aqui. Embaçando. Agora projeta. Pode ligar, Pedro. Tá, obrigada mesmo. Não, só eu vou na academia. Só tem ele. Apareceu? E dá para mudar onde os slides? Tem que ser no computador? Se você tiver aquele negocinho de ser USB, consegue mudar. Eu não tenho, vocês têm? Na setinha. Tá bom. Ou apertando no paranormal, mas na setinha dá. Ou no ícone também. É urgente? Eu estou no meio de uma aula. É. Não tem apontador, né? Acho que não precisa, né? É? Não precisa também, né? Que mandar. Tudo bem, gente? Prazer. Vocês não, acho que eu não conheço ninguém, né? Conheço alguém daqui? Acho que não, né? Acho que eu saí antes de vocês entrarem, né? Me chamo Patrícia, sou fisioterapeuta, né? Minha formação é fisioterapia. Trabalhei aqui, entrei no Sírio em 99, fiquei 23 anos aqui na UTI do Sírio, né? Eu acabei fazendo doutorado na pneumo, junto com o Eduardo Leite, né? Então, eu sou doutora em pneumologia pela HCFN-USP, né? E agora, depois que eu saí, o que eu faço? Né? Eu trabalho no consultório com disfunção diafragmática, né? Com reabilitação, faço pesquisa no INCOR, né? Eu fiquei na área da UTI conectada, o projeto do Carvalho, eu fiquei na parte de pesquisa, de análise de dados. Estamos engatando agora um pós-doc de estimulação frênica na UTI respiratória com Leite, né? O Eduardo Leite, é isso. O Fê, conheço desde moleque, né? Ele pode não parecer, mas eu sou mais velha que ele. Então, ele foi residente aqui, né? Então, eu conheço ele desde os primórdios, o Fê, os meninos conheço há muitos anos, brigava sempre com eles, né? Mas, então, o Fê me pediu para dar uma aula para vocês básica, não vai ser básica, tá? Por quê? Porque ele falou, não, eles têm que saber VNI, CNAF. Eu falei, tá bom. O que é importante dessa aula? Não existe regra, né? Então, se vocês forem ver artigo, cada hora um artigo mostra benefício de um, né? Então, uma hora é VNI, outra hora é CNAF. Na verdade, a gente tem que entender o doente, entender o que cada dispositivo faz no paciente em insuficiência respiratória, para a gente escolher qual dos dois usar, às vezes os dois, né? E ajustar os parâmetros. Então, é um tratamento individualizado, né? Não tem como eu falar, não, gente, coloca VNI em todo mundo, coloca KNAF em todo mundo. Eu sou fã dos dois, né? Minha tese de doutorado foi o protocolo de desmame aqui do Sírio, né? Então, recentemente eu revi o protocolo com Laed, acabei escrevendo o capítulo com ele de desmame agora, na próxima edição do livro da UTI do Sírio, e não mudou muita coisa, na verdade, desde que eu defendi a tese, né? E meu orientador foi o Guilherme Schettino, que agora é bambambam do Einstein, né? Que agora está em outras vias. Então, quando a gente fala assim, suporte não invasivo, engloba tudo, né? Engloba tanto VNI quanto CNAF, né? Então, quando a gente fala ventilação não invasiva, a gente está indo mais para o lado da VNI, e aí a gente coloca na VN CPAP, um nível de pressão, 2 níveis de pressão, né? E o helmet entra em VNI, né? E o KNAF é um suporte não invasivo. Quando ele surgiu, ele é uma estratégia mais recente, a gente ficou muito na dúvida, né? O que seria o KNAF, né? Mas ele é um suporte ventilatório, por quê? Então, assim, no primeiro a gente tem o oxigênio padrão, né? Quando a gente usa o oxigênio terapia padrão, a gente coloca um fluxo contínuo.
só que é baixo fluxo, até 5 litros por minuto, né? Então, a FiO2 que a gente está dando não é muito fidedigna, por quê? Porque como eu coloco um fluxo baixo, contínuo, ele está muito abaixo da demanda do doente em insuficiência respiratória. Então, a FiO2 que eu vou estar dando no baixo fluxo em insuficiência respiratória é X, né? Tanto é aquelas regrinhas de a cada 2 litros, cada 1 litro sobe X pontos, mas insuficiência respiratória não vale muito, por quê? Porque a demanda de fluxo do paciente é muito alta. Então, a diferença para o alto fluxo, né? Alto fluxo a gente considera em adulto acima de 20 litros por minuto, né? Só que a gente só começa a ter efeito de alto fluxo acima de 30 litros por minuto. Então, às vezes chega o paciente, ele não aguenta, ele está com 20, não, ele não está com alto fluxo, né? Ele está com um catéter lá de O2, que está dando alguma coisa para ele, mas a gente não considera os benefícios de alto fluxo abaixo de 30 litros por minuto. Então, a diferença que a gente tem para a terapia padrão é só que é um pico de fluxo mais alto. E esse pico de fluxo, quanto maior, maior vai ser o benefício. Por quê? Porque o paciente de insuficiência respiratória, ele tem um aumento de demanda por pico de fluxo. Então, quanto mais alto o pico de fluxo externo que eu estou mandando, mais fácil eu estou chegando perto da demanda dele. Então, a minha FiO2 vai ser mais fidedigna. E os efeitos benéficos do alto fluxo também, que inclui a redução da frequência respiratória, né? Então, se a gente coloca um catéter esofágico no doente com alto fluxo, então aqui é o catéter esofágico, né? E aqui seria a pressão transpulmonar. Quando eu coloco um esofágico no alto fluxo, eu vejo que, assim, saindo do padrão do alto fluxo, cai o swing esofágico, ou seja, meu paciente faz menos esforço, tá? E isso se traduz em pressão transpulmonar. Então, assim, o FEM me avisou que tem de R1 até RX, né? Então, assim, gente, para a pergunta, porque vai ter muito conceito de fisiologia, porque não é uma regra, né, de bolo. Então, se vocês não entenderem, a gente para, a gente explica o conceito, porque ventilação é muita fisiologia respiratória. Então, assim que eu coloco alto fluxo, cai o swing esofágico, ou seja, o esforço que meu paciente está fazendo, e se cai o esforço, cai a transpulmonar, é fato. A diferença, então, para a pressão positiva, propriamente dito, para a ventilação não invasiva, né? Então, eu disse que é um nível de pressão ou 2 níveis de pressão. Na ventilação não invasiva, a primeira coisa eu saio do zero, então você vê aqui, quando eu coloco um pouco de alto fluxo, eu tenho uma pipezinha, né? Pelo fluxo, eu vou ter uma pipezinha, mas só que é uma pipe muito baixa. Quando eu jogo o meu paciente para o CPAP, né? Aqui em cima está a PIP, eu consigo aumentar a pressão de base dele. Então, isso é importante porque eu consigo aumentar a CRF do doente. No doente hipoxêmico, isso é muito importante. E no doente BPOC é importante pelo alto PIP. Então, eu aumento o base dele, né? Então, ao invés, a gente aqui está em 0 ATM. A gente está respirando aqui, 0 ATM. Que é esse daqui. 0 ATM. Quando eu jogo um fluxo alto, eu subo um pouquinho, para uns 3, 4 ATMs, dependendo, assim, de quanto que eu estou dando de fluxo. Quando eu coloco pressão positiva, primeira coisa, eu dou mais pressão para o paciente na fase expiratória, que é o CPAP, né? ESINS é a mesma pressão. Isso tem benefícios na insuficiência respiratória que a gente não pode esquecer. Então, a estratégia que a gente vai usar vai depender do parênquima do doente e do que ele está querendo. Eu preciso de pressão pouca, preciso de muita. E a gente pode jogar com todas as estratégias, a gente não precisa usar uma única estratégia, né? Quando eu jogo o segundo nível de pressão, então o que acontece? Cada vez que ele puxa o ar, né, eu dou um auxílio com uma outra pressão. Ou seja, isso é importante por quê? Insuficiência respiratória, aumento de trabalho respiratório. A gente vai ver isso. E a gente vai ver que o músculo entra em falência. E antes de entrar em falência, eu detono o músculo dele. Então, muitas vezes, é importante o segundo nível de pressão, né? A gente vai tentar entender quando que a gente vai usar cada estratégia. Então, alto fluxo, acho que todo mundo já sabe, né? O nível, ele vai oferecer o nível de pressão na expiração. Na INS e na ES. Ao invés de a gente estar respirando em 0 ATMs, a gente está respirando, então aqui a gente está respirando em 0. Então, o que acontece? Por que o ar entra?
no pulmão, né? Então, porque meu músculo contrai, a pressão pleural fica negativa, cria um diferencial de pressão. E vai entrar até quando? Até quando igualar a pressão. O CPAP, a diferença que ao invés de ser 0, vai igualar em 6, 10, 12. Então, ele vai ter uma linha de base de acordo com o que eu vou ajustar no CPAP. 2 níveis de pressão, então, assim, vai entrar o ar pelo diferencial de pressão, só que eu vou ter um delta de pressão ajudando. O delta de pressão é desde o início do ciclo. Então, assim, então o que acontece? O paciente faz o esforço, quando ele faz o esforço, o ventilador tem que perceber o esforço, e o ventilador libera automaticamente um segundo nível de pressão. Então, ele dá um diferencial de pressão maior para o nosso paciente, para ele contrair menos o músculo. Então, essa é a diferença entre CPAP e 2 níveis de pressão. Existem outras modalidades, né? Mas em insuficiência respiratória, a gente basicamente usa isso. Mas se, por exemplo, fosse o caso de neuromuscular, que às vezes é muito comum, pós-pandemia a gente viu bastante, né? Paciente em insuficiência respiratória que desenvolveu uma doença neuromuscular. Eu vou usar CPAP? Não. Eu vou usar BPAP? Não. Eu vou usar o volume suporte, que é uma outra modalidade ventilatória. Mas eu só vou me ater a essas que são mais simples, né? O conceito é mais ou menos o mesmo, tá? Então, no alto fluxo, o que acontece no alto fluxo? O ar entra pelo nariz, num fluxo alto, então o tamanho da cânula é importante. A gente vai ver que o tamanho da cânula é importante. Então, antes a gente só tinha uma cânula. Eu não sei como vocês estão aqui. Na época que eu trabalhava aqui, a gente só tinha um padrão de cânula, que é a assimétrica. Vocês já têm a assimétrica? É difícil, mas eu acho que a gente vai ver que a assimétrica tem um pouco de vantagem. A gente não sabe ainda, né? Porque, assim, VNI a gente estuda há muitos anos. Alto fluxo a gente está estudando agora. Então, eles desenvolveram uma cânula nova que eles acham que tem mais benefício para lavagem de CO2. Então, o ar entra pelo nariz. O fato do paciente estar abrindo a boca é um problema? Não, não é um problema. Por quê? Porque se o ar entra e sai pela boca, eu tenho um efeito de lavagem do espaço morto, desse espaço morto aqui anatômico, né? Então, isso reduz o CO2 do meu doente. Reduzindo o... porque eu fiz um postinho em casa comigo, que estava parado nessa tela que estava me Tá. Será que deu? Melhorou? Então, assim, o ar entra pelo nariz, quando ele sai pela boca, ele está lavando isso daqui, né? Lavando esse espaço morto, reduz o CO2 do meu doente. Reduzindo o CO2, eu diminuo a ativação de drive, eu diminuo o trabalho respiratório. Então, esse é o principal mecanismo do alto fluxo para reduzir trabalho respiratório, lavagem de CO2. Bom, mas tem um pouco de pressão, né? Vocês já respiraram no alto fluxo? É um saco. Ontem a moça da Fischer foi lá no consultório, que agora eles desenvolveram o alto fluxo domiciliar, né? E eu estou querendo usar para paciente domiciliar. Eu fui experimentar, né? Uma porcaria. Você tenta soltar o ar e fica aquele negócio contra, sabe? Então, para quem não está com insuficiência, você sente realmente uma resistência para soltar o ar. Então, assim, pensa, tem continuamente vindo um fluxo para cá, um pouco sai por aqui, mas tem continuamente vindo um fluxo para baixo. Ela usa autofluxo domiciliar? É do Carvalho. Sim, Ontem o pessoal da ficha me falou que é um caso triste, né? Da casa, com autofluxo domiciliar, eles me deram um exemplo dela, que estava aqui no Sírio, paciente do Carvalho, né? Então, assim, para quem não tem necessidade, você vai tentar soltar o ar e tem um negócio que está ali te impedindo a soltar o ar, fica saindo ar pela boca, não é agradável. E outra coisa que não é agradável, a temperatura. Então, assim, gente, então, acabou de sair um estudo, 2024, no Blue Journal, um estudo fisiológico, demonstrando que ar gelado no nariz diminui a sensação de dispneia. Ar gelado, só que a gente está dando ar quente, foi o que eu falei para a moça da Fischer. Então, na pandemia, quando eu estava aqui, é super confortável, super tolerável. Põe algo a 37 graus no nariz com alguém com insuficiência respiratória, eles não reclamam. Aumenta o fluxo para 60 litros por minuto, eles reclamam. Por
Porque não é confortável. Pensa, você está com falta de ar, dificuldade de respirar. Vai correr na Paulista, meio-dia, 40 graus. Ninguém aguenta. O ar quente é desagradável para a insuficiência respiratória. Então, esse é um ponto que eu até comentei com a Londra. Eu falei, mas a gente abaixou para 31. Não, vou testar, né? 31, 34, 37. É impossível 34 e 37. Foi, pelo amor de Deus, eu não estou nem aguentando ficar aqui com ar-condicionado gelado. 31 é um ar quente ainda. Então, se você me perguntar, acho mais confortável até mais baixo. Então, o conforto dele não é todo mundo que tolera, né? E a gente, no início, eles falam, não, é super confortável, sei lá o quê. Quando a gente começou a usar, a gente viu na prática que não era bem assim. Em alguns casos, a gente tinha que ficar ligando e desligando o aquecedor para ver se melhorava o conforto. E agora a gente já sabe que ar gelado diminui a sensação de dispneia. Quem está com falta de ar quer ficar no fresquinho, né? Ninguém quer ficar no calor abafado. Então, assim, a gente tem estudos que demonstram redução de CO2, vocês entenderam o mecanismo de redução de CO2, é por lavagem, né, do espaço morto. Redução de CO2 depende de fluxo. Primeiro ponto. Então, se vocês me colocam lá 20 litros por minuto, não vai ter quase efeito no seu paciente. Então, a gente recomenda usar acima de 30 litros por minuto. Mas eu vou de cara para os 60? Não, porque tem adaptação, tudo é adaptação. Começa baixo e vai aumentando, mas o seu objetivo é sempre chegar no mais alto possível, de acordo com a tolerância do paciente. E logo, ele acaba reduzindo, né, a frequência respiratória, né, a redução é maior com fluxo mais alto também, lava mais CO2, diminui esforço, diminui frequência. Eles colocam, diminui a pressão muscular? Diminui, né? Porque se você parar para pensar, eu estou reduzindo o estímulo do meu drive quando eu lavo o CO2. Em média, diminui? Diminui, em média. Não são todos os pacientes que têm esse efeito, né? Você vê alguns pacientes até pioram a frequência respiratória. E agora, né, mais recentemente, deixa eu ver se eu consigo. É só apertar o botão. Estou conseguindo mexer aí com... Então, assim, e agora, o que eles inventaram? Então, assim, quando lançou a cânula simétrica, né? 2 tamanhos, large e small, né, basicamente. Então, esse daqui é o large, esse daqui é o small. Como que a gente define grande e pequeno em relação ao paciente? É a diferença entre a narina, que é esse contorno, e a cânula. Então, diferença entre narina e cânula é o que vai dar se é pequeno ou grande o alto fluxo, a cânula para o paciente. Agora, eles lançaram a assimétrica. O que é assimétrica? Uma narina vai estar bem maior do que a outra. Tá? E o que eles colocam como vantagem nisso? Que eu aumento a área total de oclusão. Então, eu consigo aumentar a área de troca que eu vou ter para lavar CO2 e a gente vai ver isso em estudo fisiológico que eles fizeram, né? Então, aqui é um estudo fisiológico deles, né? Com a assimétrica, comparando a assimétrica com a assimétrica baixa e a assimétrica larga, né? Que seria para aumentar a área de troca, a assimétrica grande, né? Em diferentes frequências respiratórias. Uma coisa importante, paciente com frequência respiratória elevada reduz o efeito do alto fluxo de lavar CO2, tá? Por quê? Porque diminui tempo de troca, a relação INDES muda, diminui tempo de troca. Então, quanto menor a frequência meu doente está, melhor vai ser a compensação para lavar o CO2 do dispositivo. Paciente extremamente dispneico, ele não vai funcionar tão bem, porque o tempo é diferente. Então, isso não vai funcionar. Então, assim, ele comparando aqui a simétrica, né, com a assimétrica, para lavagem de CO2, para espaço morto, e variação, né, de lavagem do espaço morto, o que ele vê? Quando você vai aumentando a frequência respiratória do paciente, ele perde o efeito de lavar CO2. Na assimétrica, mesmo em frequências altas, e aqui são 3 fluxos, né? 20, 40 e 60 as cores. Azul claro 20, azul médio 40, azul escuro 60. Então, assim, mesmo em frequência respiratória elevada, a assimétrica permite lavar melhor o CO2 quando comparada à assimétrica. É como se fosse uma interface nova do alto fluxo, necessita de mais estudos como tudo. Isso aqui é um dado fisiológico, né? Que ele está uma simulação fisiológica, que a gente vê
mostrando. Em relação à PIP, né? Alto fluxo dá uma PIP pequenininha, né? Uma PIP de 3, 4. Se eu comparo aqui, então, a da simétrica, large e small, né? Você sempre vê que a large está sempre dando mais PIP do que a small, e é lógico, tem mais área, né? Dando fluxo, né? Então é óbvio pensar que vai dar mais PIP. Mas se eu comparo a assimétrica, large e small, olha só o nível de PIP que eu consigo chegar, é bem maior do que comparado à assimétrica. Então, eles estão vendendo a assimétrica, falando, olha, você vai conseguir lavar mais CO2 do seu paciente, e talvez dar uma PIP um pouco melhor, o que para a gente é interessante na hipoxêmica. Dar uma PIP melhor que o paciente. Não. Ela já vem pronta, né? Você pega a cana, ela vai vir um lado grande e outro lado pequenininho. Não. Quanto maior o fluxo de ar que você está dando, né? Então, ela é fluxo dependente, né? Então, quanto maior o fluxo de ar que você está dando, maior vai ser a PIP que você vai dar, né? Tudo é fluxo dependente. Então, tudo que a gente fala em alto fluxo é fluxo dependente. Isso que eu falo, gente, não adianta. 20 litros por minuto, você está gastando recurso, sabe? É um dispositivo que tem um custo, né? Então, se não for para usar direito, talvez nem fosse bom usar, tira logo. Se não consegue dar acima de 30 litros, talvez fosse melhor outra estratégia. O raciocínio assimétrica é melhor, assim. É pela área de troca. Então, assim, quando você... Uma cânula é quase obstruindo toda a narina e outra é pequena. Então, no total, eu acabo dando só uma área de troca. Isso é uma área total. Então, a área total de exposição de fluxo soma quando eu uso a assimétrica, comparando com a assimétrica, mas precisa de mais estudos. Tá? Então, assim, a ventilação não invasiva, o que é? Nada mais é do que você ofertar a ventilação mecânica via interface, ponto. É isso. Então, ao invés de ter um tubo, eu tenho uma interface. A diferença, o doente vai estar com músculo ativo, drive ativo. Isso é uma diferença importante. Então, o que a gente tem de interface? A nasal, né? A orofacial, a total face e o helmet, que é subutilizado, e a gente vai ver, no Brasil a gente não gosta do helmet, né? É uma questão cultural nossa, mas é extremamente subutilizado. Problemas. Quando começou a história de não invasiva, né, a facial, qual que é o maior problema da facial? Ponto de pressão. Tem um ponto de pressão nasal. Qualquer dispositivo que você está ofertando para o doente que trabalhe com pressão é tempo dependente, né? Então, quanto mais tempo o doente fica no dispositivo, melhor vai ser o tempo. Só que a facial é desconfortável, o nariz, você não consegue, acima de 2 horas na facial, a gente já começa a ver sinais de lesão de pele. Então, esse era o nosso maior problema na facial. A gente recomendava até 3 horas no máximo, insuficiência respiratória, e tirar para fazer massagem, não ter lesão de pele. Com a Total Face, né, melhorou. Então, a gente não tem lesão de pele. Outros problemas que tem, vazamento, a gente vai discutir um pouco, que é um problema, o vazamento é um problema que acaba reduzindo a eficácia até do dispositivo, né? E o helmet, o maior problema que eu vejo, para mim, que sou claustrofóbica, é a claustrofobia, né? E sem contar que, vocês já usaram o helmet? Na pandemia a gente usou, né? Gente, pelo amor de Deus. Assim, eu acho que é subutilizado. Os resultados com helmet vocês vão ver que são os melhores. É melhor do que qualquer coisa os resultados com helmet por enquanto. Até os estudos fisiológicos justificam por quê. E por quê? Você vai ver, a gente vai ver isso. Eu não sei, você vai na Europa, a primeira linha deles é helmet, né? Quando a gente colocou aqui na pandemia, você coloca o negócio fechado na pessoa, sua lá dentro, você já viu? Fica embaçado. Então, você tem que controlar o vazamento para não ficar embaçado, fica quente. Fica quente. Então, é uma técnica que não é só pôr o capacete, né? Então, você tem que calcular quanto que você vai deixar de saída para não embaçar. E meu maior problema é claustrofobia. E o custo também é mais elevado do que a interface? Eu acho que o maior custo é o alto fluxo. O maior custo é o alto fluxo. Realmente... eu não sei como que está aqui no Sírio agora, né? Porque quando a gente começou a usar na pandemia,
a gente é da uso individual, né? Então, por exemplo, a Total Face, a gente agora é individual também, né? Quando eu saí já era individual, né? Antes a gente esterilizava, agora é individual. Eu acho que a Total Face não é muito barata também, não, viu? Eu acho que a Total Face não é barata, não. Não sai barato para o doente uma Total Face, tá? Teve uma vez que eu estava muito e a gente viu muito, eu não tinha isso, era de trabalho mesmo, principalmente da piso. Parece, eu não sei exatamente, agora você está explicando um pouco, né? Então, depende um pouco de expertise, porque assim, não é só pôr e ligar o ventilador, não é. Então, por exemplo, quando a gente usou na pandemia, a gente usou realmente diferente. A gente não usou em CPAP, a gente ajustava o ventilador em CPAP, mas a gente usava com alto fluxo. Por quê? Porque, assim, qual que é o problema do Helmet? Ele tem uma área muito grande. Então, ele é reinalação de CO2. Então, a nossa lógica em colocar alto fluxo, o Tommaso Mauri já estava fazendo alguns trabalhos com alto fluxo, e o pessoal do INCOR também, né? Então, a gente falou, vamos colocar com alto fluxo, porque aí a gente lava o CO2 um pouco e tem os benefícios do alto fluxo. Nossa ideia era, bom, a gente vai dar o benefício do alto fluxo, mas eu vou pressurizar de verdade o doente. O alto fluxo não pressuriza. O que o pessoal na Europa faz, eles usam um pouco com alto fluxo, mas eles usam com 2 níveis de pressão. Então, ajustar o ventilador é um drama. Primeiro ponto. Porque, então, precisa de um pouco de expertise para ajudar o ventilador. Aí você tem que ajustar o vazamento, que você não pode deixar sem ter vazamento o dispositivo. Senão você vai olhar, você não consegue nem enxergar o dente lá dentro, tanto que embaça. Então, você tem que deixar o ar sendo refrescando toda hora, sendo circulando, ar fresco toda hora. Ajustar. Não pode vazar demais, senão o ventilador não funciona. O ventilador vai ficar pitando. Então, assim, exige uma expertise. Eu acho que lá na Europa eles usam tanto que eles colocam quase que automático, né? Eles nem selecionam as outras interfaces. Atualmente é basicamente helmet o tempo todo. Eu acho que a gente não tem expertise mesmo, né? E o outro ponto, quando você usa 2 níveis de pressão, é o ombro. Vocês já viram, né? Tem que ficar aqui embaixo, fixo no ombro. Não é confortável, gente. O negócio é quando o paciente vai puxar o ar, o negócio sobe, causa uma pressão aqui. Mas os melhores resultados são com helmet, tá? Já adianto isso para vocês. E lá fora eles usam mais o helmet, talvez seja um tema que a gente não pegou ainda expertise com helmet, né? Mas na pandemia eu ficava desesperada, porque eu pensava, putz, se eu ficar ruim, quem que eu vou chamar para me atender? Eu conheço todo mundo, né? Eu conheço todos os. Eu falava, quem que eu vou chamar para ser meu pneumo? Eu ficava só de olho quem colocava o helmet, né? Eu falava, eu tenho claustrofobia. Imagina o cara chegar para mim com helmet. Eu já sofro antes de começar. Então, o que a gente tem que lembrar com 2 níveis de pressão? O nosso doente, independendo do modo que a gente vai escolher de suporte ventilatório não invasivo, ele vai estar realizando o quê? Pressão muscular. Ele tem que estar realizando pressão muscular. Ele vai estar realizando pressão muscular. Quando eu associo um segundo nível de pressão com a pressão de suporte, eu tenho que lembrar que eu vou estar dando uma pressão na via aérea positiva. Então, a pressão imposta no meu sistema, isso é importante para a lesão pulmonar, né? Não é só o delta de pressão que eu ajustei. É o que o paciente está fazendo também. E esse é o nosso maior dilema atual. Porque às vezes a gente vai lá e coloca, não, coloquei 4 de delta. Tá, mas seu dente está aqui, fazendo quase 20 centímetros de água de esforço. Está lesando o parênquima. Então, esse é o nosso maior drama quando a gente usa 2 níveis de pressão. A pressão imposta é pressão positiva da via aérea, mais pressão negativa realizada pelo doente. Em alguns pacientes, eu passava o esofágico aqui, porque eu sou fã do esofágico, né? Então, quando eles pediam para ter, eu falava, vou passar o esofágico. Com o esofágico você vê. Mas só que não é rotina, né? Então, o esofágico é minimamente invasivo. Eu acho que é fácil passar, mas é um recurso minimamente invasivo, requer uma expertise também, assim como realmente para você ver e calcular. Então, não é tão fácil assim. Então, nosso doente vai estar em respiração espontânea e ele vai ter o quê? Drive respiratório.
O que é o drive respiratório? Nada mais é do que um output do centro respiratório em resposta ao input. Então, o input está vindo da onde? Está vindo de vários lugares na insuficiência respiratória. Então, está vindo aqui dos mecanosreceptores, está vindo do músculo, está vindo dos quimioceptores e, principalmente, que a gente negligencia muito na prática clínica, existe um componente emocional, supratentorial, que também vai estar estimulando o nosso drive respiratório. O paciente está ansioso, o drive vai estar aumentado, né? E pensa, ele vai estar ansioso, ele está com falta de ar. Então, muitas vezes a gente esquece disso, e na VNI isso é um componente importante. Então, o que acontece, né? O meu drive respiratório tem um input que vai estar aumentado, a gente vai ver as razões pelas quais vai estar aumentado o nosso input. O nosso centro respiratório dá um output, né? Dá uma resposta que vai para o nosso nervo e vai acabar ocasionando a contração muscular. Essa contração muscular, ela vai gerar volume corrente dependendo não só da pressão, mas depende da mecânica respiratória do nosso doente. Então, na insuficiência respiratória hipoxêmica, a mecânica vai estar bem alterada, elastância aumentada, ou seja, complacência reduzida. Então, o volume corrente que gera vai depender disso. No geral, em alto fluxo, eu trabalho só com isso daqui. Quando eu coloco o segundo nível de pressão, eu estou associando nesse sistema a pressão da via aérea. Essa pressão da via aérea ela pode auxiliar em volume corrente, auxiliar da redução da PEMUS, ela pode auxiliar de várias formas, né? Então, a gente tem que lembrar que o nosso paciente vai estar assim. Insuficiência respiratória, drive hiperestimulado, sobrecarga da musculatura respiratória, né? Então, eu acho que vocês não me conhecem, mas eu sou fã de músculo, e agora eu trabalho bastante com músculo, né? Adoro músculo respiratório. Então, o que é o steady state, o equilíbrio nosso, né? É quando a hipérbole metabólica de CO2 encontra com a resposta ventilatória que a gente está fazendo. Então, esse é o nosso ponto de equilíbrio do CO2. E o que é essa hipérbole metabólica de CO2? Nada mais é como que o CO2 se comporta em relação à ventilação. O que é esperado de CO2 em relação à ventilação, ao volume minuto, né? O que faz aumentar? O que seria aumentar? Deslocar essa curva para cima. Eu necessitar de mais volume minuto para ter um mesmo nível de CO2 no meu paciente. Quando isso aumenta para cima? Aumenta quando a relação espaço morto-volume corrente aumenta, que é o caso da pneumonia, da insuficiência respiratória hipoxêmica, né? Aumenta quando a produção de CO2 aumenta. Sepse já aumenta a produção de CO2, né? Não precisa de muito além. E o que faz aumentar minha resposta ventilatória, que seria vir para cá, né? Hipoxemia, acidose metabólica, receptores, mecanosreceptores por uma redução da complacência, tudo isso faz aumentar minha resposta ventilatória. Então, normalmente, o que é esperado? Uma pessoa normal, né? O que meu cérebro pede vai ser equivalente com a minha curva ventilatória, o que meu músculo vai conseguir fazer. Então, o que eu acho que tem que meu cérebro, meu drive diz, faça isso. Normalmente, a gente consegue fazer. No paciente em insuficiência respiratória, existe uma dissociação. Então, o meu cérebro diz, olha, você tem que hiperventilar muito mais. Para isso que está acontecendo, seu CO2 tem que estar muito mais baixo. E o músculo não vai estar fazendo isso. A condição lá, músculo e mecânica respiratória, não vai permitir esse CO2 abaixar tanto. Então, isso vai dar uma sensação para o paciente de dispneia, que o cérebro dele está pedindo algo, só que ele não está conseguindo fazer. E a sensação de dispneia é importante para a falência do método acetilosado. Então, nesse estudo do Demulli, agora de 2024, ele poderia usar qualquer tipo de suporte ventilatório não invasivo, então ele acabava usando a escala de dispneia visual analógica, né? E o que ele viu, né? Que a incidência quando você coloca o suporte não invasivo, a chance da dispneia abaixar, ocorre. Mas pacientes que chegam com uma dispneia muito grande, eles acabam sendo intubados. A chance dele ser intubado, né, é muito grande quando comparado ao paciente sem dispneia, uma dispneia baixa.
E isso vai acabar aumentando o tempo de internação na UTI, tempo de ventilação mecânica invasiva e tal. Segundo ponto, sobrecarga da musculatura. Então, pensa, meu cérebro diz, olha, faça menos. O meu músculo não consegue fazer. O que ele faz? Aumenta disparo. Então, ele aumenta primeiro a intensidade de contração muscular, para depois aumentar a frequência. Então, a primeira coisa que aumenta no paciente é volume corrente, não é frequência respiratória. Então, a primeira resposta ao drive hiperestimulado é aumenta a intensidade de contração. Não está dando certo, aumenta a frequência respiratória do doente, até que ele vai entrar em falência, né? E por que isso é importante? Porque o aumento de intensidade e frequência do estímulo está associado à injúria da membrana diafragmática. Esse aqui é o diafragma, né? Então, aqui você tem uma intensidade mais baixa no ar e deu uma intensidade alta. C deu uma intensidade alta. Altera, isso lesa a membrana do sarcolemal, né? Altera a membrana do diafragma. E qual que é a importância disso? Diminui a capacidade do músculo de gerar força. Então, esse estudo é em sepse abdominal. Então, quanto maior o nível de lesão, né, do diafragma aqui, então, quanto maior o nível de lesão, menor o twitch, que é a pressão máxima involuntária que consegue fazer o paciente. Então, aumenta a lesão do sarcolemal, diminui a capacidade do músculo de gerar força. O que se faz para contrabalancear nisso? Pressão positiva. Quando a gente joga a pressão positiva, você acaba diminuindo o nível de lesão de fibras, né? Isso faz com que melhore a força de contração do nosso músculo. Então, tem que usar a pressão positiva. Você tem que diminuir o esforço do paciente. Eu sempre brinco, putz, o pessoal às vezes você fala, na minha época, né? Agora ninguém fala mais isso. Nery, não vamos entubar o doente, porque coitado, sarcopênico, oncológico. Nunca mais vai sair do ventilador porque ele não tem músculo. Aí você fala, calma. Está lesando o músculo dele. Eu posso estar lesando. Muitas vezes, para você poupar o músculo, você tem que dar a pressão e às vezes você tem que entubar o doente, né? Então, existe um outro ponto para a gente pensar da parte muscular. Excesso de esforço, drive hiperestimulado acaba lesando o músculo. A gente tem que ter isso em mente. E qual que é o outro problema? Então, pensa, meu drive está mandando, aumenta o volume minuto. Seu músculo não está conseguindo. Ele fala, aumenta o estímulo, aumenta a intensidade, aumenta a frequência. O músculo não vai dar conta. Por quê? Lesão de fibra. A capacidade que a fibra tem de gerar pressão está reduzida. O que eu faço? Ativo o abdômen. Musculatura acessória já foi. Musculatura acessória é boa. Se você me perguntar, você tem algum problema com a acessória? Não, não tenho. Ela foi feita para controlar a nariz. Mas o que ele acaba fazendo? Ele ativa o abdominal. Então, a gente tem esse conceito de que o abdômen é ativado quando eu quero soltar o ar. Ele é ativado no final da expiração, quando eu estou com sobrecarga da musculatura inspiratória. Por quê? Porque, pensa, então, o diafragma, essa cúpula aqui, né? A potência de contração dele é maior quando ele está mais baixo. Quando ele está mais alto, aliás, né? Porque ele está mais encurtado. Qualquer músculo tem uma potência de contração quando a fibra está mais encurtada. Quando a fibra alonga, o que vai acontecer? Diminui a potência de contração do músculo. Então, quando eu contraio o abdômen, o que eu estou fazendo no final da ex? Eu desloco o meu diafragma para cima. Então, e o que você vai fazer quando o abdômen relaxa? Já vai ajudar. Ele já vai abaixar um pouco. Então, contração abdominal é uma estratégia para sobrecarga de musculatura inspiratória. Vai pagar um preço alto por isso. O nosso paciente paga um preço por isso. E qual que é o problema? O reto abdominal é ativado bem depois. O primeiro músculo a ser ativado são os transversos, que a gente não vê. Então, você está lá com o doente. Você vê quando? Quando o reto está ali. Quando o reto está ali, já foi. Ele já está lesando o parênquima, a fibra muscular. O reto sendo ativado está dizendo que, olha, querido,
foi muita carga para o meu músculo, eu não estou dando conta, eu contraí o abdômen, então agora eu estou lesando o seu parênquima. Por quê? Porque pensa, quando ele desloca o diafragma para cima, o que ele faz com aquela região aqui embaixo? Fecha. E quando ele abaixa, entra mais volume de corrente nessa região. Então, isso acaba propiciando lesão de parênquima. Ativação abdominal propicia lesão de parênquima. Então, isso é uma mensagem importante. Quando o abdômen ativa, sinal que as coisas não estão indo bem. A gente precisa melhorar isso logo. Se o abdômen está sendo ativado, além de sobrecarga da musculatura inspiratória, eu estou tendo lesão do meu parênquima. Eu vou piorar o meu doente. Isso vai diminuir a sobrevida dele. Então, isso a gente tem que ter em mente. Eu coloquei esse estudo aqui, esse estudo é um estudo modelo animal, demonstrando isso, literalmente, né? Então, A, grupo controle, B, síndrome de desconforto, onde o porquinho podia contrair o abdômen. Deixa o porquinho lá contraindo. Na verdade, não foi o porquinho, né? O estudo que usou cachorro, achei muita sacanagem, né? Deixa contraindo o abdômen. E no seu, o que eles fizeram? Bloqueia só o abdominal. Olha como preservou o parênquima, comparando C com B. Ou seja, ativação abdominal é um mecanismo de lesão do parênquima. Às vezes a gente não está atento a isso, né? A gente só vê quando é tarde demais. Aí você vê inicialmente, não, mas nosso paciente está melhorando a oxigenação. Na sequência ele vai inflamar. Você pode ter certeza que ele vai inflamar e piorar. Então, e a gente vai ver. Parênquima, é o nosso segundo ponto. Então, drive é um ponto importante. Drive pré-estimulado aumenta a taxa de falência de qualquer suporte não invasivo. Músculo, eu não posso deixar ter uma sobrecarga do músculo. Por quê? Porque isso vai lesar a fibra muscular, e se eu manter isso, eu vou lesar a parênquima. E, por fim, o parênquima, que é a nossa parte mais importante, né? Então, esse gráfico do Gattinone, acho que é bem famoso, né? Então, o que a gente sabe? Que pressão de distensão e a deformação, de acordo com a pressão de distensão, ou seja, quanto mais pressão o meu sistema está fazendo, pressão de muscular, mais pressão de veia afetada. Quanto mais pressão ele está fazendo, e quanto maior deformação, estranha a deformação que o parênquima sofre, né? E quanto maior a deformação que o meu parênquima sofre, eu chego em uma zona de ruptura. Eu aumento lesão de parênquima. Então, isso daí é uma coisa que a gente tem que levar muito a sério em insuficiência respiratória, né? Então, como eu falei mais uma vez, pressão de distensão é pressão muscular somada com pressão da via aérea. Isso é variação do volume pulmonar em relação a CRF, né? Então, quanto maior a variação do volume pulmonar em relação a CRF, maior a lesão do meu parênquima. Então, o pessoal às vezes fala, não, VNI. Então, quando a gente dá um suporte não invasivo agora, preconiza-se proteção do parênquima pulmonar. A gente vai tentar ver o que a gente faz para proteger o parênquima. Às vezes é muito melhor você falar, chega, vamos entubar o doente. Porque não está funcionando, eu estou prejudicando o meu doente. Então, quando a gente chega nessa conclusão de que sobrecarga que a gente vai ponderar a educação, quanto tempo entre a educação ali seria causado esse Então, essa é uma pergunta importante. Assim, quando a gente brinca assim, putz, eu coloquei até mais para frente no slide. Primeira coisa, indicação. Indicação, a técnica tem que estar bem indicada e você tem que saber ajustar os parâmetros para o sucesso da técnica. Segunda coisa, critérios de segurança para entubar o doente e não postergar, que a gente vai ver. Você vai ver que, assim, você vai acompanhar o doente em suporte não invasivo, é acompanhado full time, né? Então, 1 hora, 2 horas, 24 horas é full time. Então, você vê a tendência. Está aumentando o volume corrente que ele está fazendo. Está aumentando a FO2 que eu estou dando. Frequência cardíaca na baixa, frequência respiratória na baixa, entuba. Tem gente que fala que as primeiras 2 horas são é onde você vê a maior resposta, né? E a gente vai entender isso melhor. Então, existe uma resposta inicial, existe a perpetuação da resposta que a gente tem que ver. Então, doente em suporte não invasivo é full time olhando. E full time olhando e pensando, chegou o momento de entubar?
Então, primeira coisa, critérios bem definidos para a intubação. No Covid, a gente definiu muito bem isso aqui no Sírio, que o nosso medo era postergar, né, a intubação e lesar muito o parênquima pulmonar. Então, sempre assim, o strain, né, é volume corrente, a variação de volume, e o estresse é a variação de pressão. Existe uma relação linear entre os dois, né? Então, a gente vai estar sempre falando. Em ventilação mecânica invasiva é mais simples você falar, olha a pressão de distensão, né? Olha o volume corrente. Em suporte não invasivo, a gente perde um pouco isso, né? E eu vou te falar que a gente perde mais ainda no alto fluxo do que na VMI. Porque no alto fluxo eu não tenho nenhum feedback do aparelho me dizendo, olha, o volume corrente está caindo. Eu não tenho nada, eu não tenho catéter esofágico, eu não tenho nada. Vocês vão participar do estudo da Thaís do INCOR, né? Já começou o estudo dela, de alto fluxo, com tomografia de impedância elétrica. Então aí eles vão tentar dar uma resposta, o Ciri vai participar desse estudo. Então vai tentar dar uma resposta para isso, né? Então, na insuficiência respiratória hipoxêmica, o que a gente não pode esquecer? Eu tenho um parênquima heterogêneo, né? Eu não tenho parênquima ali bonitinha. Então, quando eu tenho, ele começa a ter o parênquima pulmonar, ele tem ele se comporta muito mais similar ao líquido em transmissão de pressão, né? Então, quando o meu músculo contrai, ele vai transmitir de forma igual por toda a caixa, a pressão resultante disso, essa variação de pressão secundária à contração muscular. Quando eu tenho região de colapso, o que acontece? Regiões mais densas tendem a acumular mais. Então, a variação de pressão para uma mesma contração muscular vai ser muito maior nas regiões colapsadas comparadas às abertas. Isso é um problema na hipoxêmica, né? Então, por isso que eu falo, inicialmente, às vezes, o seu doente, ele pode melhorar. Então, a gente fala assim, ele melhorou a oxigenação, por quê? Porque ele está abrindo, só que ele está abrindo e fechando essa região ciclicamente. Isso vai inflamar ainda mais o nosso parênquima. Um outro problema que acontece secundário a isso, então é muito comum região dependente ficar colapsada na hipoxêmica, na região dependente próxima ao diafragma. A região vai sofrer maior variação de pressão. O ar entra por variação de pressão. Foi a primeira coisa que eu falei, o ar entra por variação de pressão. Aonde sofre a maior variação de pressão? Região que está colapsada. Então, o que acontece? O ar entra primeiro nessa região, como esse exemplo aqui, né? Para depois se transmitir para as regiões de não dependências. O que isso acontece? Pendeu Luft, que é. Você está lá achando que seu doente está ventilando com volume corrente baixo, mas só que se ele tem muito colapso, o ar está entrando primeiro na região colapsada, para depois se distribuir para cima. O que isso significa? Que aquela região micro está recebendo todo o volume corrente que o pulmão inteiro deveria estar recebendo, né? Então, por isso que eu falo, região colapsada, o PIP do alto fluxo não vai abrir, né? O paciente vai estar lá. Então, a gente tem que pensar nisso na hora que vai escolher a estratégia. Às vezes tem que usar mais de uma estratégia no nosso paciente. Aumenta, tá aqui, ó. Então, esse é o estudo do Caio, que foi aluno do Leite, né? Onde, então, assim, o ar entrava primeiro aqui na dependente, para depois entrar não dependente. O que ele viu? Aumento de lesão. Porque aqui ele estava achando que estava ventilando com 6 ml por quilo, mas o equivalente nessa região era de uma pressão de distensão de 12 ml por quilo. Então, não tem como não lesionar se ocorre o Pendeluft. Alto fluxo, vai prevenir o Pendeluft? Não. 3, 4 de PIP não vai manter o pulmão aberto, né? A gente tem que pensar nisso. Talvez tenha que associar uma outra técnica para manter o pulmão aberto. Então, o que a gente sabe, então, de respiração espontânea? Drive respiratório hiperativado. Drive respiratório ativado vai aumentar o esforço. A primeira coisa que aumenta é o esforço para gerar mais volume corrente. Isso vai aumentar a pressão transpulmonar, né? Aumenta o volume corrente. No final, ele vai aumentar a frequência respiratória. O estímulo vai ser tão grande que vai aumentar a frequência respiratória. Se eu tenho regiões fechadas na dependente, o que vai acontecer? O ar vai entrar antes nela para depois se distribuir. Pendeluft. Lesão. Vai dar lesão de parênquima pulmonar, né? Por quê? Porque o nosso
pulmão vai estar funcionando com comportamento sólido nessas regiões, né? E não com comportamento líquido. A variação de pressão nessa região é muito maior. Pois é que a lesão infligida, né, que a gente diz do nosso paciente, ela não dá, e isso tudo vai acabar fazendo o quê? Aumenta o edema pulmonar, e vai ser um ciclo vicioso. Então, não acha que o ciclo vai passar. Se a gente não melhora logo, a tendência é cada vez piorar mais. Benefícios do alto fluxo. Primeira coisa, é fluxo dependente. Abaixo de 30 não tem benefício nenhum. Vocês estão gastando recurso à toa e dinheiro à toa, se estressando à toa. A gente usa de 30 para cima, mas a gente quer usar entre 40 e 60 sempre. Tá? Nosso alvo é 60. Dificilmente as pessoas toleram 60, né? Então fica entre 50, 45, 50 estratégia, aumenta lentamente. Aumenta um pouco a pressão da veia, é muito pouco. A gente viu que, PIP de 4, insuficiência respiratória hipoxêmica, não abre região colapsada, né? Então, isso daqui é teórico. Na prática, vocês vão ver num outro slide que não acontece muito bem na prática. A FiO2 é uma FiO2 mais fidedigna? Se eu consigo dar um fluxo alto, eu falei para vocês, né? A FiO2 depende do quê? A relação do meu pico de fluxo de demanda com o fluxo que eu estou dando. Quanto mais próximo o fluxo que eu estou dando tiver da demanda, mais fidedigna é a minha FiO2 no meu paciente. Então, também depende do fluxo mais alto. Lavar o espaço morto. Acontece. Também depende do fluxo mais alto, do tamanho de cânula que você vai levar. Ele dá uma umidificação adequada? Dá. E a gente vai ver que é muito mais difícil da umidificação na não invasiva, né? A umidificação na não invasiva, a gente tinha parado de usar filtro pré-pandemia, porque filtro é espaço morto. Espaço morto aumenta o trabalho do meu paciente. A gente tinha parado de usar filtro. Na pandemia, a gente voltou a usar filtro por causa do aerossol, né? Mas a gente sabe, se eu escolher uma medicação com filtro na Aveni, eu estou aumentando o trabalho respiratório do meu doente. Talvez eu tenha que dar um delta de pressão um pouquinho maior para compensar isso. Benefícios da Aveni, né? Quais são os do ponto de vista pulmonar? Você pode recrutar regiões colapsadas? Pode. A Aveni, sim, você consegue ajustar uma PIP melhor para o doente. Então, você pode, né, melhorar o recrutamento. Você pode, com isso, então, melhorar a complacência, de reduzir o efeito shunt, né? Pode. Com a Aveni, você consegue fazer isso. Melhorar o VQ. Consegue. Se você está recrutando áreas, você consegue fazer isso com a Aveni. Com 2 níveis de pressão, eu consigo reduzir o trabalho da musculatura? Consigo, com a Aveni, eu consigo fazer isso. O PIP, né, além de ganhar áreas de recrutamento, ele vai contrabalancear o alto PIP em paciente obstrutivo? Ele vai reduzir o trabalho do paciente obstrutivo? Vai. Do ponto de vista neurológico, né, então o paciente, a única, assim, o pessoal fala muito de contraindicação de VNI, e dentre as contraindicações tem nível de consciência, né? A gente não usa suporte não invasivo o paciente com nível de consciência rebaixado, exceto se o nível de consciência dele rebaixado é secundário a uma hipercapnia nos DPOCs. Aí você coloca a VNI e o paciente acorda. Nesse caso, você pode, né? Então, isso melhora. Do ponto de vista cardiovascular, você pode melhorar a pré-carga, reduzir pré-carga do esquerdo? Pode. Melhorar a pós-carga? Pode. Tudo isso está descrito como possíveis benefícios da VNI. Né? Insuficiência em IC, você vê tirar na mão. Putz, edema agudo de pulmão, você coloca a VNI, ele fica outro, e assim, é outro rapidinho, né? É uma das coisas mais gostosas de ver colocar VNI em edema agudo de pulmão. Resolução rápida, o paciente não sofre, tudo melhora, né? Então, resumindo, então, as técnicas, né? Alto fluxo. Alto fluxo, FiO2 chega até 100%, gás tem que 140 e 60, né? A oferta de gás. Temperatura, hoje em dia, a gente tem de 31 a 37. Os aparelhos mais novos de alto fluxo ofertam 31. Comece sempre do mais baixo. Nunca joga 37. O paciente de insuficiência respiratória com ar quente é muito desagradável.
Comece com 31. E se ele reclamar que o ar está frio, vai aumentando, né? Vai aumentando. FO2, como que você ajusta? De acordo com a saturação do doente, né? Então, assim, muitas vezes você pode usar o oxigênio, aumentar o oxigênio do seu doente. O paciente está saturando 95, eu vou abaixar. E se ele está com muita dispneia? Tá, dispneia é um problema para falência. Às vezes, você jogando um pouquinho mais de oxigênio, você diminui a sensação de dispneia. Então, você pode jogar com oxigênio a seu favor, né? Então, benefícios é que você aproxima, né, o fluxo que você dá, se aproxima com a demanda do doente, então eu consigo dar uma FO2 mais fidedigna, a pressão positiva é baixa, eu lavo o espaço morto, eu reduzo o esforço, em alguns pacientes eu reduzo de fato, se eu consigo dar um fluxo adequado, eu vou reduzir o esforço dele, lavar o CO2 adequadamente. Problema, o PIP é muito baixo. O PIP não vai, se o seu parênquima, mas você olha no raio-x, olha na tomo, tem áreas consolidadas, não adianta só fazer VNI. Talvez você tenha aqui. Faz VNI com períodos de faz alto fluxo com períodos de VNI, dá um pouco de PIP para esse paciente, né? Não invasivo. Então, máscara facial, a gente pode jogar o segundo nível de pressão, que vai ajudar o nosso paciente, vai ajudar o músculo do nosso paciente. Eu posso ofertar uma PIP um pouco mais alta, né? Que vai acabar aumentando a região de troca, né? Melhorando a complacência, vai reduzir trabalho respiratório, vai reduzir lesão autoinfligida, se eu consigo abrir essas áreas. E como que a gente faz isso? Eu sempre falo, não começa com PIP alta, porque é tudo adaptação, né? Então, se você pega um paciente obeso, PIP alta, não tenta jogar uma PIP de 5 no obeso que está errado, né? Pensa, ele tem uma caixa torácica inteira jogando contra ele. Você tem que aumentar a pressão interna para parar da caixa torácica jogar contra. Então, o obeso a gente usa PIPs altas, acima de 10, né? De 10, 12, a gente já chegou a usar 14 aqui, no paciente do Covid obeso. Então, começa com a PIP baixa. Quanto que eu começo? Sem ser obeso, né? Obeso eu começo com 8 e vou aumentando até chegar em 12, 14. Sem ser obeso, eu começo com 5, 6. E vou aumentando até chegar em 8, 10. Alguns pacientes compensa 10. Mas normalmente eles ficam em torno de 8. E delta de pressão? Você chegou à conclusão, eu começo tudo de uma vez? Não. Começa, ajusta lá a PIP. Tá. E o delta de pressão? Como que eu ajusto? Vamos aumentando, começa com 2. Putz, teve efeito? Não teve, aumenta mais. Até a gente ver o efeito de redução de frequência respiratória e esforço, né? Redução de esforço do paciente. Vantagem do helmet. A maior vantagem do helmet qual que é? Pressão é tempo dependente. PIP melhora a região de troca, melhora, mas é tempo dependente. Na não invasiva com a máscara facial, tu tá feio, eu tiro. Ela é tempo dependente. O helmet, a gente vai ver, fica full time pressurizado. Então, eles ganham muito mais no helmet área de troca. Então, melhora muito mais no helmet. Tá? Esse ajuste da pressão, de pressão, né? Que é feito. Você falou que você começa. Com 2. E vou aumentando, de 2 em 2. Porque o que acontece? Pressão no rosto, confortável, né? Não é confortável. A pessoa tem que se adaptar. Então, você tem que se aumentando lentamente. Aí você vai mexendo em slope. Tem várias coisas que você tem que mexer no... Então, pensa, volume corrente é resultante do quê? Pressão ofertada e esforço. Se eu reduzir o esforço dele, eu vou abaixar o volume corrente. Isso é tempo dependente. Então, você põe automaticamente, acaba? Não, a gente espera de 1 a 2 horas para ver o efeito, né? Então, se eu conseguir reduzir o esforço, com certeza eu estou reduzindo o volume corrente. A vantagem de usar VNI é que você tem um volume corrente aspirado. Então, ela passa a ser um parâmetro para você, né? Então, muitas vezes você começa com volume alto, você vai com delta baixo, volume alto, aí você vai aumentando o delta gradativamente até que o volume corrente aspirado cai. Então, você está atingindo o que você queria, né? Então, você vai... a FiO2 é baseada na saturação. Lembrando que a gente pode usar a FiO2 ao nosso favor, para diminuir drive. No caso do DPOC, por exemplo, ele colocou, né? Faz uma... Assim, DPOC eu sempre começo com 8.
Porque eles já estão, DPOC, eles já estão adaptados a VNI, eles usam sempre VNI e DPOC, evidência A. DPOC e edema agudo, vai dar certo, a grande maioria dá certo. Joga a PIP mais para cima, em um delta de pressão. DPOC vai bem. A gente sabe que DPOC vai bem, tá? Agora que estão surgindo trabalhos de alto fluxo com DPOC, né? Asmático é um caso complicado. Normalmente asmático vai para o tubo, né? Asmático é mais seguro, às vezes, você entubar o paciente, porque o cara para na sua frente, né? Tenta, mas a taxa de falência é muito alta, né? Asmático é melhor você entubar, você tem que bloquear às vezes, né? Até conseguir ventilar. Asmático é um caso grave, ele pode parar na sua frente, é diferente do DPOC, né? Mas a sedação de DPOC é bem diferente, né? Então, asmático é um caso bem mais grave. Talvez na frequência que tiver e o alto, talvez seja pior a pessoa. Sim, piora o tempo de lavagem, DPOC. Então, a gente vê assim que em alto fluxo, né, frequência respiratória é um negócio importante para sucesso, né? Se a frequência respiratória não cai, a estratégia não está sendo eficaz. Então, você tem que pensar em associar VNI. Assim, DPOC, VNI vai bem, né? Se você me perguntar, putz, DPOC, edema agudo, VNI. Obeso, VNI. Hipoxêmico, alterna. Alto fluxo com VNI. Putz, o paciente não tolera VNI no DPOC. O que é mais difícil, porque DPOC, a VNI, assim, do ponto de vista fisiológico, tem vários efeitos positivos da VNI no DPOC, né? Então, pensa, se o cara é enfisematoso, ele tem perda da fixação mecânica, jogando uma PIF mais alta, eu mantenho a via aérea dele melhor, né? Então, se ele não tolera a VNI, eu vou para alto fluxo, mas em tese... Mas hoje em dia a maioria está alternando, né? VNI e alto fluxo, né? Acho que aqui no Sírio alterna bastante, né? E tolerância é uma coisa importante. Então, a contraindicação, se você perguntar, existe uma contraindicação? Antigamente, quando eu entrei aqui, gente, eu nem podia pensar em fazer VNI e cirurgia abdominal, né? Contraindicação absoluta. Cirurgia abdominal baixa, contraindicação nenhuma para VNI. Cirurgia abdominal alta, confirmar com o cirurgião. No final de cirurgia abdominal alta, quem define é o cirurgião, porque ele operou, ele que define como estão os pontos, ele quer correr o risco. Pergunta para o cirurgião. Contraindicação, que eu acho realmente, o nível de consciência eu já coloquei, né, que é relativo. Se você acha que o nível de consciência do seu paciente vai melhorar se você lavar o CO2, porque o rebaixamento do nível de consciência secundário é uma hipercapnia, VNI. A gente usa VNI, sim. Agora, paciente com obstrução, vomitando, gente, é um risco excessivo, né? Ele pode vomitar e broncoaspirar e piorar ainda mais o desconforto dele. É melhor entubar esse paciente. Então, assim, a gente tem que sempre pensar. E trauma facial? Aí sim a gente tem, no alto fluxo, nem tanto, mas para VNI provavelmente é uma contraindicação. Mas sempre a gente tem que conversar com a equipe, né? Instabilidade hemodinâmica é contraindicação de qualquer suporte, né? Assim, não vamos correr o risco. Melhor entubar se ele está instável. Então, o sucesso vai depender da indicação, tolerância do método, né? Porque a gente está falando de pressão, tudo isso é tempo dependente do conforto. Se o paciente está desconfortável, a gente viu que existe um supratentorial lá que está ativando o drive respiratório dele. Talvez não funcione, né? Interface é importante, a gente tem que se preocupar em escolher uma interface adequada para ele, né? Então, normalmente, assim, antigamente a gente começava com a facial escalonando. Agora aqui acho que é direto a total face, dependendo do caso, né? Tá certo, total face direto, mas mesmo a total face válida. E vazamento é um problema. Então, assim, vazamento é um problema no autofluxo? Não, mas vazamento é um problema na VNI. Por quê? Não vai disparar o ventilador direito. Vai dar muita sincronia paciente-ventilador. Não vai funcionar o método. Eu vou ter falência do método. E se ficar muito apertado? Talvez seja um problema de conforto para o nosso doente.
A gente tem que contrabalancear tudo isso. O dispositivo utilizado, né? Então, para VNI, os ventiladores específicos de VNI, eles têm um algoritmo mais fidedigno. Eles têm um algoritmo mais sensível para disparo, diferente dos microprocessados, né? O único problema dos ventiladores específicos, né, de VNI, talvez seja uma oferta fidedigna de FO2. Então, aqui eu nem sei se mais, o V60 antes, né? O V60 você garante a FO2 certinha. Mas esses pequenininhos, você não sabe quanto de FO2 você está dando para o doente direito, né? Então, normalmente, a gente tem que pensar nisso. O algoritmo de disparo e ciclagem dos específicos de VNI são mais sensíveis. Tá? E parâmetros ajustados, né? Então, não adianta nada você jogar um parâmetro que vai dar desconforto para o seu doente. Você tem que pensar nisso tudo. Então, o que está associado? Então, é umidificação, barulho, né? O barulho no helmet é um problema. Barulho no helmet é terrível. Você fora do capacete, você já sente o barulho. Imagina o doente lá dentro. É muita falência, né? A posição do paciente, né, é importante. Então, o paciente está em supino completo, ele não vai ficar bem, você tem que posicionar o doente de forma adequada, né? E tem que lembrar que, o paciente pode estar com ansiedade, pode estar com medo, pode estar com dor, ele pode estar com vários outros fatores que está piorando e vai piorar o sucesso, né, da estratégia. Então, eles sugeriram esse bundle, né? Então, primeira coisa, estabeleça uma relação com o doente, deixa ele seguro, demonstrando que você vai mudar, ele não é obrigado a ficar na interface, né? Ele não é obrigado a tolerar o método, você vai estar disposto a mudar o método, né? Interface não deu, tenta trocar. Às vezes a total face é muito grande, tem gente que prefere a facial, aí você faz facial com alto fluxo, tenta melhorar isso para o doente. Você pode melhorar a estratégia ventilatória, né? Os parâmetros ajustados, né? Então, você vai ver que o slope, né, faz toda a diferença. Então, em VNI, às vezes no tubo a gente deixa um slope super rápido. Agora, pensa no rosto, entrando um ar super rápido. Às vezes tem que usar o slope um pouco mais lento, né? Critério de término. Você tem que deixar um critério de término bem alto. Por quê? Porque senão você vai ter assincronia, porque vai ter vazamento. Então, você tem que pensar tudo isso no ajuste do ventilador, né? Umidificação é um critério de falência em VNI, porque é difícil dar uma umidificação adequada. Então, se você vai usar o filtro, então, muitas vezes o que a gente faz? Deixa 2 horas na VNI e vai para outro fluxo. O outro fluxo é úmido, e hidrata a via aérea, né? Então, mas assim, não, ele vai fazer VNI, você vai usar o filtro, lembra, filtro aumenta o trabalho respiratório. Joga um pontinho a mais de delta de pressão pensando no filtro, para compensar isso. E, no último caso, verificar se vocês ajudam com as medicações, né? Então, vocês ajudam com as medicações. Lembrando que, assim, a chance de falência quando vocês entram aqui é muito grande. Então, a gente tem que ligar o Decerdex no doente para ele ficar na avenida, mas você tem que falar, vamos olhar bem de perto, porque talvez seja melhor entubar o doente, né? E controlar na hipoxêmica, sim. Problemas VNI da assincronia que normalmente nós não estamos vendo. Então, o mesmo problema que a gente tem no entubado, a gente vai ter no extubado. E a assincronia muitas vezes é maior. Às vezes você está achando que você está entrando o segundo nível de pressão, mas ele não está chegando a disparar. Ele tem tanto vazamento que ele não está disparando. Senão ele fica autodisparando o tempo todo. E o autodisparo não ventila a doente, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso. A sincronia é um problema real em VNI. Então, a gente tem que fazer aquele ajuste fino de parâmetros, né? Ciclagem, slope, muitas vezes nos específicos de VNI, o algoritmo deles é uma curva uma sombra da curva de fluxo, mas eles permitem um segundo critério de segurança para a ciclagem, que é tempo ins. Então você coloca, se o tempo ins passa de 1, insuficiência respiratória, ninguém vai ter um tempo ins de 1.2, né? Vamos combinar, o cara vai estar próximo de 0.7, né? Então, nos específicos de VNI, eles têm esses segundos critérios, né, que a gente consegue ajustar. Então, vamos ver, razão, não, acho que tem um outro antes. Então, tá, razão de risco. O que a gente sabe das metas? Então, quando o autofluxo saiu, né, não, o autofluxo é muito melhor, vamos só com o autofluxo, porque ele dá muito conforto, sei lá o que, blá.
Quando a gente olha as meta-análises, né, que combinam todos os estudos, então, para risco de intubação, e sem contar que intubação mudaram os critérios, né, de falência agora do método, né, mudaram critérios, a gente não considera só a intubação, como a gente considera a mortalidade também. Então, o que a gente vê? De razão de risco, usando a máscara facial, 0,76. E alto fluxo, 0,76. Helmet, 0,26. Tá, agora fazendo tudo isso comparado, né, com terapia padrão, que é o oxigênio. E a comparação entre eles? Comparando máscara facial com high flow, nós temos 3 trials, 450 pacientes ao todo. Razão de risco para intubação, 1,01, ou seja, é indiferente entre máscara facial e high flow. Agora, quando eu pego helmet versus a facial, só tem um trial, 83 pacientes. Razão de risco, 0,35. Então, por isso que a gente brinca que o helmet é subjugado aqui no Brasil, né? Mas eu que tenho claustrofobia, eu entendo super que é subjugado. A gente vai para mortalidade, né? Então, mortalidade, se eu comparar com a terapia padrão, máscara facial, razão de risco, 0,83. High flow, 0,87. Mas aqui, o intervalo de confiança é de 0,62 a 1,15. High flow não é tão bom assim, não, né? Não é tão sucesso que nem todo mundo vende, tá? E o helmet, 0,40. Com um intervalo de 0,24 a 0,63. Se a gente vai comparar um método com outro, então, máscara facial versus high flow, não tem diferença. Mas olha o helmet versus a máscara facial. Você melhora a mortalidade do seu doente. Então, dizendo tudo isso, qual que é o mais importante? Suporte não invasivo e insuficiência respiratória determina preditor de falência. A gente tem que saber quando entubar o doente, quando insistir no método e quando entubar o doente. Em qualquer modalidade que vai ser utilizada, né? Então, por que isso? Porque a gente sabe que a probabilidade de sobrevida do paciente é menor se ele é entubado tardiamente, comparado a entubado precocemente e nunca intubado. Então, você postergar a intubação, você está piorando a sobrevida do seu paciente. Então, por isso que eu falo, determine critérios de falência bem claros para você não postergar a intubação. Porque você acha, mais como, mas coitada, se entubar ele não vai sair, porque não tem músculo. Está detonando o músculo dele, não só o músculo, está detonando o músculo, está detonando o parênquima, está piorando a condição dele. Então, nos ativamos, temos que, acho que isso é o mais importante. Então, invenir. O primeiro preditor de falha que foi proposto foi do Antonelli, que foi a relação PF, né? Então, o que ele dizia? Pacientes que tendem ao sucesso, né? Então, quando você coloca sucesso e falha, ambos sobem. Melhora a oxigenação com o método, né? Só que quem falha, o que acontece? Não consegue sustentar depois que você tira o método. Então, tirei um método, não está sustentando, sinal de alerta. É um paciente que pode falhar. Nesse estudo do Tonelli de 2020, né, é um estudo que eu gosto muito, onde ele verificou a pressão esofágica, né? E ele tira daí alguns critérios de falência. Então, os pacientes que falham, que são esses daqui, né? Quando você coloca a máscara, a interface, o que acontece? Não existe uma queda da variação da pressão esofágica, ou seja, o paciente não diminui o esforço, a pressão transpulmonar dele continua assim muito alta. Esse paciente falha. Os pacientes de sucesso, o que acontece? Quando você instituiu o método, reduziu o esforço. Reduz o esforço, diminui a pressão transpulmonar. Então, o que ele coloca, né, como preditor de sucesso, primeira coisa, variação da pressão esofágica, não é a nossa realidade no Brasil, né? Então, na Itália, você vê mais catéter esofágico e tal, aqui não. Vocês têm disponível, tá? Vocês têm. Fala com o Fernandão passar. Então, tem a variação da pressão esofágica. Então, paciente que vão falhar.
eles continuam fazendo muito esforço, lembrando que quanto menor o número, mais esforço, né? Então, após 2 horas de VNI, então tá aqui o tempo, 2 horas costuma ser o padrão, entre 1 hora e 2 horas, para a gente determinar se vai continuar ou se vai entubar de cara. Volume corrente. Paciente que falha, ele faz um volume corrente após 2 horas acima de 9 ml, acima de 9,5 de peso por litro, né? E a escala Racott, acima de 5. É uma escala que não se usa muito aqui no Sírio, né? Não usava na minha época. Mas o Flight, até quando saiu o estudo, ficou empolgado, né? Então, o que é a escala Racott? É um índice misto. E a gente não usa por quê? Porque a gente não colhe gases do doente em insuficiência respiratória, em suporte não invasivo aqui no Sírio, né? E é uma escala que precisa da PF e do pH. Então, a gente não colhe isso aqui. E realmente, assim, é desagradável você ficar colhendo gases do doente toda hora, né? Então, talvez fosse ideal fosse a gente ver outras coisas no nosso doente, né? Foi proposto mais recentemente, o ROX Index é um índice que foi criado para alto fluxo e pneumonia. Ponto. Recentemente foi proposto o ROX Index para VMI. Ele pegou? Não, não pegou. Por quê? Porque a sensibilidade dele não é tão boa. Ele é específico, mas não é muito sensível. Mas o que a gente sabe do ROX Index na VMI? O valor é um pouco maior, né? O cutoff é maior, é 8. Então, o sucesso é acima de 8, enquanto no alto fluxo é mais baixo o cutoff, né? Aí, por que isso? Porque lembra, depois a gente vai ver mais para frente, lá embaixo, no denominador, é frequência respiratória. Quanto mais você consegue abaixar a frequência do seu doente, melhor para ele, né? E no alto fluxo? Então, o primeiro índice proposto foi o ROX Index, né? Eu não sei se estão usando o ROX Index aqui, a gente não usava muito na minha época, né? É um índice bom que ele vê a saturação FiO2 sobre a frequência, mas ele só é válido para pneumonia. Então, esse cutoff de 4,88 só é válido para pneumonia. Quanto menor o índice, que significa maior a frequência, então maior a chance de falência do seu doente. Então, tem que estar acima de 4,88 para garantir o sucesso. Existe, quanto pacientes com sucesso, né, a probabilidade de ficar livre da ventilação é maior comparada à falência, o que é uma coisa meio óbvia, né, com cutoff de 4,88. O que se recomenda, o que a gente tem de monitoração para suporte não invasivo? Saturação FiO2. Saturação FiO2 menor do que 120, é um paciente muito hipoxêmico, muito grave, né? A chance de falhar é muito grande, né? Problemas. Você tem que estabilizar, né? Para fazer a saturação FiO2 tem que estar estável, né? O sinal. E quando o paciente está hiperventilando, talvez o seu resultado seja falseado pela hiperventilação do paciente. Esse é o problema da saturação FiO2. A PF, então, PF abaixo de 150, cutoff de PF é 150, a gente sabe que a chance do doente falhar é muito grande. O problema é colher gaso do doente, né? E o que acontece quando vai colher gaso do doente espontânea? Ele hiperventila o doente, né? Porque dói um pouquinho, ele fica ansioso e hiperventila. Volume corrente expirado. Se for acima de 9 a 9,5, falência. Problema no alto fluxo, né? Então, mas aí vocês vão participar de um estudo que talvez responda a isso. Uma forma de monitorar o volume corrente no alto fluxo. Variação de pressão esofágica, né? Então, a gente sabe que o melhor preditor é a variação de pressão esofágica, só que é minimamente invasivo, não é todo centro que tem, depende de expertise. ROX Index, válido só para alto fluxo, e a escala Racott, só para VNI, mas que depende de um agaso, né? Então, esse trabalho do Frat, né, foi o que deu coisas mais práticas para a gente, né? Alto fluxo, para na frequência cardíaca, né? Então, o paciente caiu a frequência cardíaca, talvez tenha a chance de sucesso melhor. E tem lógica, né? Paciente com muito esforço vai aumentar a frequência cardíaca. Em ventilação não invasiva, volume corrente, ele coloca PF, mas o que a gente acaba usando é a saturação FiO2, ela tem que estar acima de 120, né? Mensagem importante, suporte não invasivo, pense em ventilação protetora. Lembrando que músculo está lesando
parênquima pulmonar. Então, a gente tem que se ater a músculo, né? Ventilação não invasiva, ajusta PIP baseado na oxigenação ou no auto-PIP. 2 níveis de pressão. Se o paciente está bem em CPAP, não tem esforço excessivo, talvez ele não precisa do segundo nível de pressão. Mas se ele está com muito esforço, ou o CO2 dele está numa tendência de subida, considere o segundo nível de pressão. Delta de pressão, baixo, e vai subindo de 2 em 2. Ah, você usa acima de 10? Dificilmente, exceto em neuromuscular. Neuromuscular, você vai ver que isso daí não é nada, né? Porque pensa, o cara tem um problema de caixa. Ele tem uma caixa que está vindo contra, o parênquima dele está íntegro, o problema dele é caixa. Neuromuscular, normalmente a gente usa volume e suporte, e você vai ver que geralmente o delta P é acima de 10, chega a 14, 16, é acima. Manter o volume corrente abaixo de 9 ml por quilo de predito e monitorar a ativação abdominal, né? Então, o que eu fazia aqui? O paciente chega, eu vou instalar a VNI, o que eu fazia? Ultrassom, né? Então, o melhor jeito de você ver abdominal, lateral, o reto, quando está ativado, já está bem ruim. Então, eu fazia ultrassom dos abdominais laterais, para determinar quanto que está a sobrecarga da minha musculatura respiratória. E monitorar a atividade do abdominal é importante em insuficiência respiratória, principalmente na hipoxêmica, né? O parênquima não vai aguentar a ativação abdominal. Então, o ultrassom é um método que é fácil, beira-leito, você vai lá e vê. Eu fazia ultrassom do corpo inteiro, de todos os músculos respiratórios do doente. KNAF, começa com 30 litros, aumenta, né, lentamente, 50 a 60, temperatura, tolerância, começa sempre com mais baixa, vai aumentando, e se o paciente fala, não, tá muito frio, duvido que ele vai falar isso, mas vai aumentando se ele está achando o ar frio, chega até 37. Volume corrente, vocês vão ver como monitorar no KNAF, né, quando vocês participarem do estudo, e também ativação abdominal, monitorar a ativação abdominal. Lembrando que, se a sua tomo tem áreas colapsadas, ou seu raio-x diz isso, o KNAF pode estar lesando. Então, talvez seja bom alternar os métodos, fazer um pouquinho de pressão positiva. Alternar pressão positiva com KNAF para abrir o parênquima pulmonar. A falha da VNI está associada à severidade da doença, né? Então, se a gente pega a área leve, taxa de falência baixa, 22. Mas se você pega a moderada, vai para 42, e a severa, a grave, né, para 47. E existe uma lógica dentro já na hipoxêmica, existe, né? Então, por mais que a falência é alta na moderada e na severa, isso vai aumentar a mortalidade do nosso doente, a gente viu quando se ele entuba, ele morre mais, né? Existe uma janela que a gente chama de janela de severidade, onde eu tento o método. Então, por mais que o doente chegue inicialmente com uma FO2, uma PF abaixo, né, que a gente diz de uma moderada, abaixo de 100, tenta, mas tenta de perto e vê se você vai entubar ou não, se ele vai ganhar com a pressão positiva ou não. Então, desfecho, então, né, a gente sabe que a sobrevida de respondedores é maior do que não respondedores, por isso que a gente sempre tenta a avenida hipoxêmica, mesmo não dando certo, e os pacientes sobreviventes, né, ele apresenta uma menor mediana de início da VNI comparados aos não sobreviventes. Inicie rápido o seu suporte, não espera ele piorar. Tem critério de insuficiência respiratória, determina, vamos iniciar logo. Assim que chega na UTI, já inicia o suporte não invasivo. Então, estratégia de aplicação, evidência. VNI. VNI é muito bem estabelecida, a gente tem muitos estudos para VNI. Então, na VNI, ela pode ser usada antes da intubação, como uma estratégia de suporte mesmo. Após a intubação, ela pode ser usada para facilitar a extubação, ela pode ser usada para prevenir falência respiratória pós-extubação, ou como estratégia de resgate pós-extubação de insuficiência respiratória. Então, vamos lá. Como antes da ventilação invasiva, para prevenir intubação.
Evidências de benefício, indiscutível, edema agudo de pulmão, DPOC, obesidade. Insuficiência respiratória hipoxêmica leve, de leve a moderada. Tem, é para pôr. Tá? A gente já sabe que existe benefício nessa estratégia nisso. Duvidoso. Severa, né? Não existe, na época da pandemia tinha um negócio de pré-oxigenar com VNI. Assim, não existe evidência disso ainda. Talvez tenha, né, no futuro, mas até o momento nós não temos evidência para suportar isso como rotina, tá? Agora, para facilitar a extubação, o que é isso? O paciente é intubado, ele tem resolução da causa primária. Não passou no TRE. O cara está com CO2 baixa, está tudo bem, ele não passou no TRE. Existe evidência de usar a VNI nesses casos em que paciente? DPOC. DPOC responde muito bem à VNI. Então, se ele tem resolução da causa primária, tem estudos que demonstram benefício em você estubar o doente por na VNI. Só se ele tiver resolução da causa primária, tá? Nos demais, não tem benefício, tá? Como prevenção, o paciente resolveu a causa primária, passou no TRE, tem lógica você automaticamente deixar o doente em VNI? Tem. Por quê? Porque assim que você estuba o doente, pensa, o cara ficou entubado há alguns dias. O que aconteceu? Ele perdeu o músculo, tá? Além disso, ele teve uma lesão do parênquima, né? Então, e o que acontece quando eu tiro o tubo? Edema de viária superior. Eu aumento o trabalho resistivo, ele pode estar com aumento de trabalho elástico. Então, existe lógica em se pôr VNI imediatamente após a extubação? Existe. A gente tem um benefício em que paciente? DPOC, obeso, em qualquer insuficiência respiratória hipoxêmica. E pós-cirúrgico. Então, como estratégia para prevenir falência respiratória pós-extubação, tem muita lógica usar a não invasiva. E como estratégia de resgate? Putz, a evidência incerta em DPOC. Você pode estar piorando se for hipoxêmico o seu doente, mas pós-cirúrgico você pode usar. No pós-cirúrgico tem evidência de como estratégia de resgate tem benefício em se usar a VNI. KNAF, né? KNAF é mais novo, então a gente precisa de mais estudos ainda. Mas tem um guideline deles, né? Que é de 2020. Então, o que ele fala? Insuficiência respiratória hipoxêmica. Uma recomendação forte. Vamos pôr o KNAF. Pós-extubação. É moderada. Paciente de baixo risco, né? A gente sabe que vai bem com KNAF. Alto risco vai melhor com VNI. Obeso. É melhor VNI. Obeso, com certeza, é melhor VNI. E pré-intubação, a gente usou muito em alguns casos, né? Mas não existe até o momento algo que diga, não, use rotineiramente pré-intubação o KNAF. O grande estudo que causou todo esse alvoroço com o KNAF foi o do FRAT, de 2015, né, insuficiência respiratória hipoxêmica, onde a probabilidade do doente sobreviver era maior, alto fluxo comparado ao oxigênio padrão e VNI. Provavelmente porque aqui você postergava a intubação. Mas o que acontecia aqui? Era alto fluxo puro? Não. Quem lê o trabalho sabe. Eles alternavam com VNI. Eles podiam ficar até 6 horas em VNI, né? Então, o método não estava sendo usado isoladamente, né? Sozinho. A gente tem agora os dados do Renovate, né? De 2024, né? Que demonstra assim, análise primária, intubação e morte em 7 dias. Então, quando a gente vê, contando aqui o odds ratio, aqui em 1, né? Não tem diferença entre VNI e alto fluxo. Para hipoxemia imunocompetente, para hipoxemia imunossuprimido, para DPOC, edema agudo e COVID. Quando você faz a análise, né, pós-hoc, o que acontece? Você vê que VNI é melhor em alguns casos, né? VNI é melhor nos imunossuprimidos. Hipoxemia imunossuprimido, VNI é melhor do que alto fluxo, tá? Edema agudo, melhor VNI e DPOC, melhor VNI, tá?
Então, tal. É edema agudo deu high float, né? Isso é estranho, mas é porque diminui o esforço, né? Mas a gente, assim, tira rápido o edema agudo, Veni. É, não era combinado, era só um ou só outro. Mas o que chama a atenção para a gente são os imunossuprimidos, né? Que todo mundo automaticamente, doente oncohemato, onco sei lá o quê, alto fluxo. Veni às vezes é melhor. Do ponto de vista fisiológico, eles, eles tendem a inflamar mais, né? E você estabiliza melhor o parênquima quando você coloca uma PIP maior, né? Você estabiliza melhor o parênquima quando você coloca a PIP maior. Você diminui aquela abertura e colapso cíclico, né? Então, alto fluxo é bom? É, mas é mágico? Não, não é. Então, por isso que é importante entender a fisiologia para você definir qual estratégia você vai usar. E, às vezes, o ideal é a combinada. Helmet, né? Coitado, ele é mal interpretado, com razão, mas, assim, a gente sabe que a probabilidade do doente sobreviver, o estudo do Patel foi o estudo que chamou mais atenção de Helmet, foi o que despertou, nossa, talvez seja uma estratégia boa. A probabilidade do doente sobreviver em Helmet é maior quando comparada à máscara facial de VNI. E quando a gente olha os parâmetros, né, o que acontece? No helmet, você usa uma PIP maior, você dá menos pressão de suporte e você usa uma FiO2 menor, quando comparada à facial. Por quê? Porque você pressuriza o pulmão por mais tempo. Esse estudo fisiológico com a tomografia de impedância, ele compara facial versus helmet, né? Então, quando você sai da facial e vai para o helmet, o que acontece com a CRF? Aumenta. Ou seja, eu estabilizo melhor meu pulmão. Então, talvez por isso o helmet tenha um resultado melhor do que a facial. Agora, aqui comparando o KNAF, helmet, CPAP, helmet, VNI. Então, aqui o KNAF, né? Se você olhar o KNAF, aqui é a pressão esofágica, transpulmonar, né? E olha o que acontece, aqui é a região posterior e região anterior. O ar entra antes na posterior para depois entrar na anterior, ou seja, pendulant. Por quê? O KNAF é pouca pressão, região dependente está fechada, aquela pressão não vai abrir. Quando você passa esse paciente para o helmet CPAP, o que acontece? Some o pendulant, né? Fica simétrica a ventilação. Você não vê tanto efeito em transpulmonar e esofágica comparado ao alto fluxo. Aí você vê um benefício já em CPAP em relação ao alto fluxo para pendulant. Quando você joga o helmet com 2 níveis de suporte, é o que acontece? Pendulant resolvido, redução de esofágica e redução de transpulmonar. Então, do ponto de vista fisiológico, na insuficiência respiratória hipoxêmica, quando a gente tem muito colapso, realmente dá melhores resultados quando comparado aos outros. Então, KNAP com helmet diminui esforço, você não vê tanto efeito na transpulmonar comparado ao KNAP, o que é bom para a gente, né? Mas você diminui a pressão esofágica e o gasto de energético no PPT. Você tem um aumento da oxigenação, uma redução do CO2, uma redução da frequência e uma melhora do índice de dispneia, né, da visual analógica. Pontos chaves, então, indicação, início precoce, ajustar PIP baseado em oxigenação no hipoxêmico, DPOC, sempre considerar que ele pode estar fazendo outro PIP, 2 níveis de pressão, se for hipercapnia ou esforço excessivo, considerar o uso de KNAF mais VNI em pacientes mais graves, né? Você pode combinar as estratégias. Monitorar evolução de saturação FO2, monitorar volume corrente, monitorar ativação abdominal e determinar critérios de intubação para não postergar a intubação, senão seu doente vai morrer mais. Esse aqui é o dado do estudo do Chile, né, de 2019, mostrando que a sobrevida é maior, né, estratégia combinada quando comparada ao alto fluxo sozinho. Então, pensem nisso, pode ser uma boa. Obrigada, gente. Então, Não é muito importante, tipo, você coloca VNI e o paciente tá ótimo.
No momento que você tira a VNI, a gente volta para o esforço, volta para a oxigenação e tudo mais. Qual que seria, tipo, nos critérios de segurança aqui, tá? Em relação a esse perfil que talvez está um pouco dependente da VNI? Seria talvez a ideia de estender o tempo? Ou... A gente tenta estender o tempo, com certeza, né? Então, VNI é tempo dependente. E a gente sabe que o PIP vai lá e abre, mas, putz, eu preciso ativar surfactante. A ativação do surfactante depende da região estar aberta, né? Então, eu preciso de mais tempo. Por isso que realmente tem resultados melhores. Que o paciente fica pressurizado mais tempo. Estender tempo de VNI é uma estratégia. Esses pacientes sempre combinar VNI com alto fluxo, porque a hora que você tira a VNI, você diminui um pouco o trabalho respiratório dele com alto fluxo. Lembrando, fluxo alto, né? Não 30, tentando chegar em 50, 60. E você verificar, então, o que passa a ser o seu critério? Tá? Eu coloco a VNI, ele fica ótimo. Eu tiro a VNI, ele piora. No alto fluxo, ele continua piorando, a FiO2 está aumentando, a frequência dele está aumentando. Descanso de intubação. Descanso de intubação, que é melhor. Mais seguro para o paciente. Algo mais? Foi muito extenso. Pode ser. Quem que coloca VNI-KNAF numa única aula, né? Não, eu queria que vocês saíssem com a ideia de que a fisiologia é muito importante. Vocês olharem, olha o parênquima, olha o doente. O esforço está ali, você está vendo no doente o esforço. Descobre o doente quando você vai avaliar o doente. Puxa a camisolinha dele que não está te deixando ver. Quer dizer, eu tinha ótimas frases com ele, né? Porque quando a gente ia passar a visita, né? Ele cobriu o dente até em cima para eu não ver, né? Aí, às vezes, eu saía e entrava e falei, o paciente está ótimo com beija-flor, né, meu? A gente respira quase a frequência respiratória, só beija-flor. Descobre o doente. Se você está na dúvida, está começando a ativar transverso, faz ultrassom. Ultrassom para diafragma, então, assim, putz, tem vários estudos, né? Só que qual que é o problema? O músculo depende de recrutamento. A gente sabe que início da insuficiência respiratória aumenta a intensidade de contração do músculo. Tá, então vai aumentar a fração de espessamento. Vai aumentar o deslocamento, vai. Mas conforme o seu doente vai piorando, o que acontece? Diminui. E se ele for melhorando? Diminui. Então, por isso que é difícil usar ultrassom diafragmático para isso, né? Agora, você pode usar junto a informação do abdominal, né? Diminuiu, ativou o abdômen, falência muscular. Está ativando o abdômen há muito tempo e você põe o seu método, ele estava ativando o abdômen, não parou de ativar o abdômen, não está funcionando o seu método, né? Então, às vezes, a gente seguia muito só pela oxigenação, mas a gente sabe que quando você inicialmente aumenta o volume corrente, o que acontece? Melhora a oxigenação. A longo prazo, inflama o parênquima. Então, é nesse momento que a gente tem que pensar, putz, não é melhor entubar? Eu estou aumentando a FiO2 do meu paciente. Ele está aumentando o esforço, ele está ativando o abdômen, coisa que ele não fazia. Às vezes é melhor, deixa o cara descansando, poupa o músculo dele, poupa o parênquima dele, para depois, você vai ver, vai reduzir dias de VM, vai melhorar o músculo dele. Essa história de que, não, se ele está ativando o abdominal, o músculo dele não está gerando pressão suficiente. Ele está ativando o abdômen para fazer isso. Isso vai lesar a parênquima. Então, significa, olha, se o meu músculo não está bom para gerar pressão, estou pedindo ajuda, e a ajuda que eu estou tendo vai acabar com o seu pulmão. Então, tenha isso em mente, tá? E nunca existe não existe uma receita de bolo, do tipo, nesse doente sempre KNAF, nesse doente sempre VNI. Tudo depende do quanto o seu doente quer pressão. Se ele quer pressão, KNAF não vai dar. VNI vai dar. Mas se ele não tolera VNI, talvez compense deixar no KNAF. Tudo vai depender do doente. Então, infelizmente, não existe receita de bolo. Não existe receita de bolo. Mas obeso, com certeza, a primeira estratégia é VNI, porque o obeso quer pressão. O obeso quer pressão. Neuromuscular, nem pense em KNAF, né? Neuromuscular é VNI.
E neuromuscular VNI, se você colocar em pressão suporte, vai dar errado. Por quê? Porque a doença tem um curso, né? Ele vai diminuir. Tanto você está lá com 12, mas o volume dele está caindo. Então, neuromuscular, você tem que garantir o volume corrente. O parênquima dele está bom. O problema dele é a caixa. Volume suporte. Então, tudo depende do paciente de vocês, gente. É fácil. É simples no final, né? Facilitou? Não? Não, gente, no final, Mel, é que, putz, é gostoso ser difícil, né? É mais gostoso, pensa. E você tem que pensar no... Aqui no Sírio, honestamente, é fácil, né? Você tem recurso, você tem físio, vai no público, né, Mel? Você não tem recurso, você não tem físio, Mel, o cara acumula secreção, às vezes não tá dando certo, por quê? Porque ele tá acumulando secreção, não tem ninguém para aspirar o paciente, às vezes tem que aspirar naso, né, apesar de ser desconfortável. Às vezes não tá, eles põem a máscara e saem, eles têm 10 doentes para ver, eles põem a máscara e saem. Aqui não, é tratamento VIP, né? Você põe a máscara, o físio fica lá, do lado, segura a mão. É outro nível. Quando eu trabalhava aqui, eu via eu era uma físio VIP mesmo, né? Que eu via 3 pacientes. Não via nem os 5, né? Eu via 3. Aí eu segurava a mão do doente, abanava se fosse necessário. Estava calma, eu tô aqui por quê? Porque a ansiedade influencia muito, gente. Né? Falta de ar, máscara. Eu tenho claustrofobia, eu ia ficar, gente. E o alto fluxo para quente? Tudo isso influencia, né? Conforto, ansiedade. Então, por que coitado do adulto? Ou que a criança não quer nada, aí você dá aquela sedaçãozinha, tá? E a criança tem um benefício, né? Tudo menorzinho, é tudo mais flexível. Então, ele dá uma estabilidade em área alta que faz diferença para a pediatria. Adulto, não. A véria dele é aquilo, a véria alta, né? Criança é tudo pequenininha, tudo flexível, que NAC faz uma diferença surreal em pédia. Aí você vai para o adulto, aquela é a véria dele, aquilo é a véria dele. Então, o efeito positivo de pressão da véria não vai fazer tanta diferença na vida de um adulto, né? E o adulto reclama, né? O ar está quente, o ar está sei lá o quê, eu não consigo comer, eu não consigo falar. Então, criança é gostoso, você vai lá, bate no bumbum, fica lá batendo no bumbum, né? E eles ficam tranquilos, adultos não. Adulto é problema. Mas acho que é isso, gente. Acho que vocês ficam só aqui no Sírio, vocês vão para o hospital. Lá é mais difícil, né? Lá Não. Eu lembro que uma residente que chegou. Não, eu lembro de um caso que a residente chegou um dia para mim aqui e falou: Nery, eu ponho a VNI e tal. A gente está piorando quando põe a VNI. Por quê? E é sempre depois da inalação. Nossa, que coisa esquisita, né? Tá. Aí eu começo a ver grava um vídeo para mim. Eu estou vendo a curva do ventilador. O que está acontecendo, né? O que eles faziam? Eles ligavam o inalador e mantinham um filtro. Um inalador com filtro, o filtro encharca, aumentava muito a resistência o paciente piorava muito. Toda vez. Isso é mais comum do que a gente imagina. Né? É muito mais comum do que a gente imagina. Eu ainda não estava vendo usar ela, sabe, na prática. No hospital. Porque eu já vi meus pais que trabalham em porta, na emergência tinha ventilador com opção de fazer VNI, isso eu não sei montar até mesmo. Aí eu fui jovem para aprender. Então, porque aqui você tá na emergência, você chama o filho, ele desce lá e monta para você, né? A enfermeira monta. E normalmente já tem um ventilador montado, né? Já tem um montado. Mas eu acho mais difícil tirar e colocar. Tipo, tudo dispositivo de corte, eu acho o momento de tirar, o paciente que é dependente. Tinha paciente meu na enfermaria, tá? Botava o vinil, aí ficava dependente da vinil, né?
E aí tirava, aí ficava nesse namoro de tirar, não tirar, e voltava de novo. E é tão baixo. Acho que tem paciente que vê benefício na hora, DPOC é um que vê benefício na hora. Então, assim, DPOC, ele normalmente quer avenir, né? Ele não, me deixa na avenir, porque ele fica melhor na avenir. Agora, enfermaria é diferente de UTI, né? Então, o doente na UTI está muito pior, né? O doente na UTI está muito ruim, né? E tudo depende do seu grau de dispneia inicial. Tudo depende do seu grau de dispneia inicial, que é uma coisa que a gente não prestava muita atenção, né? Mas a dispneia está informando assim, putz, seu cérebro diz que você tem que fazer uma coisa, mas você não está conseguindo fazer tal coisa. É um sinal grave isso, né? É um sinal de falência mesmo, se parar para pensar, né? Então, quanto maior a dispneia do doente, maior a chance dele falhar ao método, e tem toda a lógica, né? Mas vocês vão tirar de letra. Eles vão tirar de letra. E aqui ainda a gente tem ventilador bom, né? Normalmente o que acontece em hospital público é ventilador ruim, né? Então o tempo de abertura da válvula é acima do normal, que você fala, meu, você está piorando a doente, né? Vazamento, não tem interface adequada, né? Você não tem, só tem um tamanho, normalmente aquela facial, que você, não tem nem cabresto direito, né? Você tem que amarrar, aí você vê a lesão do doente, o doente com dor fazendo. Aqui não, aqui é um hospital, pensa. Tipo, se você colocar no circuito, estava vazando, 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 quando eu fui olhar, estava uma gambiarra ali, por conta que o fluxo laser ali estava quebrado, então eles tinham feito uma gambiarra, não tinha outro. Então tinha, tipo, estava bravo ali, tipo, Então, dois péssimos. nada. Ventilador autodisparando. E aí eu fui trocar o sistema e às vezes você tem ventilador que não marca volume corrente, né? A gente acha que é uma besteira, mas é muito comum um ventilador que não marca. Você pega aqueles Inter, sei lá o que da vida, né? Fica aquele e não marca nada. Então, pediatria, você é da PED? É que eu via muito, por exemplo, usava muito rápido, a criança, e um monte de coisa. Tipo, e na época, quando eu fiz internato, os alunos que estavam, na PET, todo mundo estava. E pensa, para PED, quando você coloca lá 10 litros por minuto, já é alto fluxo. E criança não café também. Já é alto fluxo para criança, E assim, em criança estabiliza a VL alta deles, que é muito molenga, né? Então, se dá uma estabilização, diminui muito o trabalho. É diferente, PED, né? PED ou piora de vez ou melhora de vez, né? PED é um drama. Mas ótimo, meninos, eu estou sempre por aqui. Eu não sou mais do Sírio, mas eu dou sempre aulas aqui. Os meninos me conhecem super bem, né? Eles têm meu acesso, então. E vocês vão sempre. Alguém já me viu por aqui, né? Eu sempre estou visitando alguém aqui da UTI, vendo aqui. E vocês passam no Incor? Ah, não passa mais, que às vezes eu estou lá também na UTI respiratória, né? A gente passa só na emergência. Não? Esses convênios. Burocracia. Lá a UTI respiratória é bem legal, porque lá, por exemplo, vocês iam ter mão em impedância elétrica, né? Tem quase uma impedância por leito. Então, impedância dá informações extras para quem consegue ver, né? Mesmo para o doente estubado, ela dá informações extras, né? E aqui a gente tem impedância, mas ela é subutilizada, né? Ela é bem... o Fê, toda vez que instala, ele me manda vídeo. Olha, instalei. A impedância... Aí teve umas imagens que eu mostrei que é de impedância elétrica, né? Cadê? Estava aqui em alto fluxo. Essa daqui, imagem de impedância. Ela é uma cinta
que ela dá corrente, né, elétrica de um eletrodo para o outro, e ela vai ler da corrente que você passou, quanto que foi absorvido ou não, quanto que está sendo transmitido. Isso tem a ver com ar e condensação, né? Ar e condensação. Então, você consegue ter uma ideia da distribuição de ar, que é uma ideia da CRF, uma ideia de volume corrente. E é a única forma que a gente tem atualmente de se monitorar Pendeluft, né? Então, você põe, às vezes, o paciente lá no KNAF, ele está com Pendeluft, mas você não está vendo, você tem que pôr a impedância para ver. Paciente, esse tipo de esclerose pode aumentar a inflamação, né? Vocês colocaram na paciente do Carvalho, né? Não sei. Talvez seria interessante. Eu acho que... Talvez, apesar dela tolerar o prato, talvez... Pelo que eu acho que, então, pelo que eu entendi, que quando me falaram desse caso, que era uma doente já com limitações de cuidado, né? Eu acho que não é limitado oficialmente, mas ela caminha para isso por conta do próprio parente, não ela já é parente, mas cistose, eu acho que talvez possa ser isso. Numa linha de tratamento quimioterápico, aí um pouco mais, cistose, né? Pelo que me falaram, era uma doente que não é oficialmente paliativa, mas que talvez devesse ser paliativa. E tanto que a Fischer, acho que emprestou o aparelho para ir para casa, né? Porque eles estão tentando esse tipo de paciente agora, o paciente paliativo, né? Para dar mais conforto. Você nunca fez a impedância? Eu não sei se é o melhor para esse tipo de paciente, porque não é cômodo, né? Vai ver. E para quem passa na respiratória vê que eles ampliam, né? Eu usava mais a impedância aqui, então quase sempre eu colocava, em doente que eu estava na dúvida de hipoxêmico em venia, eu colocava, para ver se estava fazendo Pendeluft, né? Eu colocava em outras situações. E, querendo ou não, você consegue inferir esforço, como? Então, assim, essa linha de base aqui é a CRF, tá? E essa variação aqui equivale a volume corrente. Vocês vão ver isso no estudo. Então, normalmente, eu colocava no doente hipoxêmico a impedância. Mas o contexto dela, eu acho que é muito mais complexo, né? Porque é uma paciente que deveria estar paliada. Então, eu acho que a tendência é caminhar para medidas de conforto, né? E não... não é o tipo de doença que você fala, não, a tendência dela vai ser melhorar e ficar com parênquima bom. Não, a tendência dela é piora, né? Então, é diferente do paciente que a gente põe, que é aquele paciente, não, putz, se eu otimizar o suporte, ele vai melhorar e vai sair. Né? Dela é sempre pior, né? Então, mas é interessante, então acho que se tiver, o FE sempre passa, né, o FE passa às vezes para ver perfusão, né, que eles melhoraram o algoritmo de perfusão, tem agora na impedância o algoritmo de assincronia, porque a assincronia é um super difícil de ver, né, e vocês já tiveram aula de assincronia? Eles começaram agora. Agora, ano passado. Então, tem as sincronias malignas, que a gente diz que são aquelas que acumulam volume corrente, né? Que é o duplo ciclo, o duplo disparo. A ferramenta nova da impedância, ela te diz quanto de pressão de distensão você está dando quando você acumula esse volume corrente no parênquima. Então, tem várias ferramentas legais no algoritmo novo da impedância, tem a de perfusão, que dá para você ver se está fazendo TEP ou não, talvez, né? Eu sou fã de qualquer monitoração não invasiva, eu sou fã, assim, eu acho que... Mas é para paciente que tem chances, né? Porque é um recurso avançado.
Aí você vai usar um recurso avançado em alguém que está caindo a curva, acho que é um gasto desnecessário. E tem sempre nesses pacientes que são mais jovens, com pais, né, uma esperança talvez desnecessária. A gente estava discutindo sobre o fato de chamar de conversa, entendeu? Putz, eu acho difícil, viu? Eu acho difícil. Algo mais, gente? Obrigada, de verdade. Imagina. Né? Não, o Fê fez um drama para pedir a aula, né? Eu tinha acabado de dar uma pro curso de pós de nefrointensivismo, né? Ele ficou me sondando. Eu falei, fala logo, Fê. Acho que a gente vai querer mais, com certeza. É. Não, só pedir, gente. E perguntar, vocês se incomodariam se a gente tiver uns slides, alguma coisa assim? Não. Se vocês se incomodarem, Não, no de nefrointensivismo ficaram os slides para eles, né? A gente compartilha os slides. se você não se incomodar, acha que pegar e daria, eu já baixo e já não sei. Pode. Obrigada. Eu baixo em Pode. PDF. Então, tá